Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Daniel, nosso terceiro encontro. Daniel, capítulo 1, versículo 17, ao capítulo 2, versículo 12. Ouçamos nossa leitura. Daniel, capítulo 1, versículo 17, ao capítulo 2, versículo 12. Aos 4 rapazes, Deus concedeu conhecimento e a compreensão de toda a literatura e também sabedoria. A Daniel, especialmente, deu o dom de interpretar visões e sonhos. Terminado o tempo que o rei havia fixado para os rapazes serem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a partir daí, eles ficaram servindo diretamente ao rei. Por tudo o que procurou saber deles, em termos de conhecimento e sabedoria, o rei achou que eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e adivinhos que havia no seu reino. Daniel ficou aí até o 1º ano do reinado de Ciro. Capítulo 2, versículo 1. No 2º ano do seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho e ficou tão assustado que chegou a perder o sono. Mandou chamar os magos, astrólogos, agoureiros e adivinhos para interpretarem o sonho. Chegaram e foram colocados na sua presença. Então o rei lhes disse: tive um sonho que me assustou e quero saber o que ele significa. Os adivinhos disseram ao rei: viva o rei para sempre. Conte o sonho para nós e lhe daremos a explicação. O rei respondeu aos adivinhos: esta é a minha decisão. Se não me contarem o sonho que eu tive, nem me derem a interpretação dele, vocês serão feitos em pedaços e suas casas serão transformadas em ruínas. Porém, se me contarem qual foi o meu sonho e qual é a sua interpretação, vocês receberão de mim donativos, presentes e muitas honrarias. Digam qual foi o meu sonho e qual é a sua interpretação. Os adivinhos disseram: Majestade, conte o sonho para nós e daremos a interpretação. O rei respondeu: estou percebendo claramente que vocês querem ganhar tempo. Vocês sabem que eu dei uma ordem. Se não me contarem meu sonho, terão todos a mesma sentença. Vocês combinaram falar mentira e tapear, esperando que a situação mude. Basta dizerem qual foi o meu sonho e eu terei certeza de que serão capazes de interpretá-lo. Os adivinhos disseram ao rei: não há ninguém no mundo que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, governador ou chefe jamais pediu uma coisa dessas a qualquer mago, astrólogo ou adivinho. O que o rei exige é sobre-humano. Somente os deuses, que não habitam com os mortais, podem dizer isso ao rei. Por causa disso, o rei ficou furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Versículo 17. Aos 4 rapazes, Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a literatura e também a sabedoria. A Daniel, especialmente, deu o dom de interpretar sonhos e visões. A instrução dos jovens alcança resultados em razão dos resultados da fidelidade deles à observância à lei de Moisés, de sua educação na cultura dos caldeus e da ação de Deus neles. Deus lhes concedeu saúde, mas também alto grau de perfeição na literatura babilônica. O livro de Daniel quer também dizer que Deus confere sabedoria
na cultura estrangeira. Daniel, de um modo especial, tem o dom de interpretar todo tipo de visões e sonhos, participando do carisma profético. Deus é aquele que dá aos profetas o conhecimento da sua vontade. Versículo 18. Terminado o tempo que o rei havia fixado para os rapazes serem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. Os jovens preparados agora são apresentados à corte, ao rei Nabucodonosor, para assumirem a função junto com o rei em sua corte. Eles agora estão a serviço do rei. Versículo 19. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E a partir daí, eles ficaram servindo diretamente ao rei. Os 4 jovens se destacaram entre aqueles que foram preparados. Assim, o reconhecimento por parte de Nabucodonosor dos jovens judeus implica a aceitação do poder do Deus de Israel. Versículo 20. Por tudo que procurou saber deles, em termos de conhecimento e sabedoria, o rei achou que eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e adivinhos que havia no seu reino. Na época de Salomão, foi a rainha de Sabá que propunha enigmas a Salomão. E o rei judeu resolvia. Agora será o rei estrangeiro que coloca enigmas aos judeus e serão eles que vão resolver. Os adivinhos e magos do império são grupos de pessoas que desenvolvem artes, ofícios, ciências bastante difundidas na antiguidade, que têm relação com a sabedoria. Veremos em vários momentos os magos, adivinhos, encantadores, astrólogos, agoreiros, sábios, serão incapazes diante de Daniel. Versículo 21. Daniel ficou aí até o 1º ano do reinado de Ciro. Foi o ano da queda da Babilônia, o retorno de Israel do exílio, correspondendo ao ano 539 a 538 a.C. O autor aqui não se preocupa com a idade de Daniel, que deveria ter por volta a 90 anos. Daniel se viu livre do serviço da corte da Babilônia no ano em que Ciro emitiu seu edito em favor dos judeus, que encontramos no livro de Esdras, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Capítulo 2, versículo 1. No 2º ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho e ficou tão assustado que chegou a perder o sono. O 2º ano corresponde ao 2º ano da aprendizagem dos judeus jovens. Aqui há uma contradição com os versículos do capítulo 1, dos versículos 1, 5 e 18, que nos relata que Nabucodonosor já era rei 3 anos antes de ter encontrado com Daniel pela primeira vez. Capítulo 2, versículo 2. Mandou chamar os magos, astrólogos, agoreiros, adivinhos, para interpretarem o sonho. Chegaram e foram colocados na sua presença. Um sonho perturbador, que deixou o rei sem dormir, sem saber sua interpretação. O rei então reúne os magos, os astrólogos, os caldeus, os magos agoreiros, adivinhos. Daniel e seus companheiros não entram nessa convocação, mas serão atingidos pela decisão real de exterminar todos os sábios da Babilônia. Veremos que neste capítulo 2, os mestres da sabedoria da Babilônia não aparecem junto a Daniel e seus companheiros. Capítulo 2, versículo 3. Então o rei lhes disse:
Tive um sonho que me assustou e quero saber o que ele significa. Inicia aqui um diálogo entre o rei e os sábios da Babilônia. A finalidade do relato é demonstrar a superioridade da sabedoria dada por Deus a Israel sobre a sabedoria dos pagãos. Exemplificada aqui com as habilidades de Daniel, com a ajuda divina de adivinhar e interpretar sonhos. Diante do contexto que foi escrito o livro de Daniel, o autor quer que os judeus da época de Antíoco IV aprendessem que Javé é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis, revelador de mistérios. Capítulo 2, versículo 4. Os adivinhos disseram ao rei: Viva o rei para sempre. Conte o sonho para nós e lhe daremos a explicação. Interpretar sonhos era, na época antiga, uma atividade de grande importância. Sonhos, visões, interpretações são articulações normais da atividade profética. O profeta recebia a visão e sua explicação. Agora, nessa literatura apocalíptica, vemos outra forma. Alguém tem uma visão, um sonho, e o outro era aquele que interpretava. Às vezes, na apocalíptica, o intérprete é um anjo que acompanha o protagonista da narrativa. Capítulo 2, versículo 5. O rei respondeu aos adivinhos: Esta é minha decisão. Se não me contarem o sonho que eu tive, nem me derem a interpretação dele, vocês serão feitos em pedaços, e suas casas serão transformadas em ruínas. A partir deste versículo, inicia o texto aramaico. O rei diz: Esta é a minha decisão, isto é, afirma o rei, este é o que eu decreto, é o decreto imutável e revogável do rei. Os homens sábios não devem somente interpretar o sonho, mas devem narrar o próprio sonho do rei. O rei quer fazer valer o seu poder. Se um sonho leva o poderoso dominador do império babilônico a tomar tal determinação, é porque para Nabucodonosor o sonho traz uma mensagem importante. O rei, ao exigir que os sábios lhe revelassem o sonho que teve, ele quer garantir que a interpretação seja verdadeira e não arbitrária. Capítulo 2, versículo 6. Porém, se me contarem qual foi o meu sonho e qual é a sua interpretação, vocês receberão de mim donativos, presentes e muitas homenagens. Digam qual foi o meu sonho e qual a sua interpretação. Existirá uma recompensa para aqueles que narrarem o sonho e derem a interpretação. E serão beneficiados com fama e riquezas. Capítulo 2, versículo 7. Os adivinhos disseram: Majestade, conte o sonho para nós e daremos a interpretação. Os adivinhos pedem ao rei que narre o sonho. Eles deveriam, segundo Nabucodonosor, contar o sonho. Então ele não vai narrar o sonho. No fundo, esses sábios adivinhos querem fugir do desafio do rei. Capítulo 2, versículo 8. O rei respondeu: Estou percebendo claramente que vocês querem ganhar tempo. Vocês sabem que dei uma ordem. Como os adivinhos estavam fugindo da ordem do rei, fazendo com que ele mesmo narre os sonhos segundo o edito real, o rei Nabucodonosor os lembra da ordem que ele deu. Deve-se contar o sonho que ele teve e dar a sua interpretação. Senão seriam mortos. Capítulo 2, versículo 9. E se não me contarem meu sonho, todos terão a mesma sentença. Vocês combinaram falar mentira e tapear, esperando que a situação mude. Basta dizerem qual foi o meu sonho e eu terei certeza de que serão capazes de interpretá-lo. Novamente, Nabucodonosor lembra que aquele que sabe dizer
qual foi o sonho que ele teve, poderá também interpretá-lo. O rei afirma que eles estão fugindo do desafio da interpretação do sonho, como também de dizer qual foi o sonho. Nabucodonosor usa este artifício para ver a exatidão das interpretações dos adivinhos. Capítulo 2, versículo 10. Os adivinhos disseram ao rei: não há ninguém no mundo que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, governador ou chefe jamais pediu uma coisa dessas a qualquer mago, astrólogo ou adivinho. Os adivinhos reconhecem não existir ciência humana capaz de responder satisfatoriamente à ordem do rei. Nabucodonosor, com seu poder, está sujeito a limitações, pois o que ele propõe não tem sentido. O que ele pede é algo sobre-humano. Nenhum governante jamais fez tal proposta aos sábios. No fundo, os adivinhos afirmam que os sonhos não são de natureza divina e que ninguém no mundo pagão pode. No fundo, os adivinhos afirmam que os sonhos são de natureza divina. Bom, os adivinhos, os sábios, querem afirmar que os sonhos são de natureza divina e que, sendo de natureza divina, ninguém no mundo pagão pode ter essa comunicação com os deuses. Pode saber a interpretação, porque isso é uma questão divina, não é uma questão humana. Capítulo 2, versículo 11. O que o rei exige é sobre-humano. Somente os deuses que não habitam com os mortos podem dizer isso ao rei. Os sábios adivinhos confessam que não podem se comunicarem com seus deuses, revelando aqui a nulidade das ciências deles e da religião pagã. A religião pagã é vazia, incapaz de interpretar certas realidades que só Deus pode confiar e dar. Né? No caso aqui, o Deus de Israel, dar àquele que é sábio. Capítulo 2, versículo 12. Por causa disso, o rei ficou furioso e mandou matar todos os sábios da Babilônia. Diante da impotência dos adivinhos, dos sábios, vemos a ira do rei, que não fica satisfeito em seu desejo ao constatar a ironia das palavras dos sábios. Para Nabucodonosor, toda a sabedoria do reino não pode subsistir, isto é, apoiando numa sabedoria vazia. E com isso, os sábios procuram desvencilhar dessa sabedoria inepta, e o rei, diante dessa realidade, dessa fraqueza, desta infecundidade da sabedoria pagã, vai cumprir sua ordem, mandando matar todos os sábios do reino. Então, esse é o nosso comentário ao nosso texto do livro de Daniel. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.